Gente, o que eu venho falar hoje para vocês aqui é de suma importância. E eu estou encantada como o Espírito Santo age. É muito importante o que eu venho partilhar com vocês hoje neste encontro. E como é belo a obra de Deus. Quando eu recebi o convite para estar aqui e perguntei então qual o tema da pregação, disseram não, é um tema livre, né? Me deram um tema geral do encontro, reavivar os carismas que estão em ti. E então eu fui rezar, que a nossa responsabilidade aumenta quando diz assim, não, o tema é livre, a responsabilidade é maior, né? E eu fui rezar e então o Senhor me deu o livro do Apocalipse. E é um desafio, confesso que uma pregação que eu nunca fiz, então é a primeira vez aqui que eu vou fazer a pregação em cima desta palavra. E o livro do Apocalipse é um livro que fala dos últimos tempos e tudo o que acontecerá. Mas Jesus é um dia de festa, é um dia de celebração, um dia de alegria. E o Senhor quer realmente que eu fale desses últimos acontecimentos. Mas aí o Senhor me fez entender que, na verdade, é uma palavra de esperança. Porque o Apocalipse é, como o próprio nome está a dizer, a revelação do Senhor ao seu discípulo amado, ao apóstolo São João, onde revela então ali os acontecimentos finais, que é exatamente o triunfo da igreja, a esposa de Cristo. O triunfo da igreja, a vitória definitiva sobre todo o mal. E eu quero dizer para vocês então que Jesus mandou 7 cartas para vocês aqui nessa tarde. Gente, olha, imagina se você não estivesse aqui, olha, perdeu uma carta do Senhor. São 7 cartas que eu trago comigo. É verdade que as 7 cartas não são endereçadas a todos, né? Alguns vão receber uma carta, alguns vão receber 2, alguns talvez recebam 3, alguns até mais. Mas tenho certeza que em cada uma dessas cartas, você vai perceber quando essa carta for para você. Você vai entender e dizer, opa, essa carta de Jesus foi para mim. Então, para que você possa identificar qual a carta que é para mim, é preciso que você preste muita atenção nas palavras então do Senhor. Eu estou lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, ali onde o apóstolo São João então recebe a revelação da mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7 na Sagrada Escritura expressa totalidade. Então entende-se, embora cada carta seja para uma igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, Pérgamo, mas se entende que na verdade são 7 cartas porque é para a igreja inteira. Como eu falei, 7 na Sagrada Escritura expressa totalidade. Então essas cartas são cartas para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando comigo. Jesus está falando conosco. Somos a igreja. Somos o corpo místico da igreja. E o tema deste encontro, então, é reavivar os carismas que estão em ti. Nós vamos sim clamar o Espírito Santo. E o Espírito Santo fará nova todas as coisas. Eu meditava, são 33 anos da comunidade Obra de Maria. Se fizermos uma analogia então com a vida de Cristo, nós estamos ali encerrando o período do testemunho público para então darmos a vida. Para darmos a vida. Como Jesus fez nesta hora da misericórdia, deu a sua vida. E é o chamado do Senhor a darmos a vida. Então o Senhor, Ele derrama o seu Espírito, para que assim como os apóstolos, assim como São Pedro, que cheio do Espírito Santo, consegue então dar a sua vida, aquele mesmo Pedro que havia negado, agora cheio do Espírito, reavivado nos carismas, dá a sua vida. Nós também estamos aqui hoje, neste encontro, com esse propósito, de sairmos daqui reavivados nos carismas, para darmos a vida por Cristo e sua igreja. Mas perceba que Pedro, ele recebe então o Espírito Santo, mas antes disso nos diz a palavra que Pedro chorou os seus pecados. Que Pedro arrependeu-se
daquela negação, das vezes que ele negou o Senhor. Eu estou dizendo o seguinte: o Espírito Santo vem, o Espírito Santo virá, mas isso não nos exime da responsabilidade que nós temos de sermos colaboradores, colaborarmos com a graça de Deus. É isso que está na palavra. Sede, pois, então, colaboradores. Colaborai com a graça de Deus. O Espírito Santo vem, mas ele precisa encontrar um coração aberto, um coração dócil, um coração então rasgado na sua presença, onde ele possa então reavivar os carismas que estão em nós. É verdade que, como está no Apocalipse, nós vivemos então tempos de escuridão, mas eis o tempo favorável. Eis o tempo então favorável para brilharmos como astros no universo. Quanto mais densa a escuridão, mais essa luz, da qual nós somos então portadores, brilhará neste mundo escuro. Mais do que nunca então é necessário o nosso testemunho. Mais do que nunca então é necessário que possamos então brilhar com esta luz que é o próprio Cristo. Então o Espírito Santo vem, mas hoje nós estamos aqui decidindo colaborar com a graça de Deus. Ou seja, nós vamos penetrar ali dentro do nosso coração e perceber aonde nós esfriamos, se é que nós esfriamos. Aonde nós negociamos com o mundo, se é que nós fizemos alguma negociação. Cada um vai examinar a si. Aonde que nós caímos no relativismo. E por isso Jesus então nos envia as cartas nessa tarde, e é maravilhoso o caminho pelo qual Ele vai nos conduzir. A primeira carta, preste atenção para ver se essa carta é endereçada a você. Na primeira carta Jesus está dizendo o seguinte, gente, olha só. Eu conheço as suas obras. Estou em Apocalipse 2, tá? Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua paciência. Talvez tenha alguém aí que já possa dizer, vixe, não é para mim não, porque a paciência eu ainda não alcancei. Bom, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua paciência. Sei que não podes tolerar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e apanhaste-los em falsidade. Tu tens paciência, tu tens sofrido pelo meu nome, sem te cansares. Palavra bela. Tu tens sofrido pelo meu nome, sem te cansares. Mas quem acha que essa carta é para você? Levanta a mão. Tem alguém achando que essa carta, já tem alguém ali, essa carta é para mim, outro ali também. Então vamos lá. Mas tenho contra ti que perdeste a tua caridade primitiva. Ou seja, arrefeceste no teu primeiro amor. Amas a Deus, mas essa caridade está esfriando. Jesus está chamando a atenção e diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e faze aquelas obras de antes. Quando meditava com essa palavra, eu me recordava daquele amor, daquela caridade ardente, também aquele ímpeto, aquela loucura de amor, como diz Teresa dos Andes. Jesus, esse louco de amor me enlouqueceu. Aquela loucura de amor que fez a gente deixar a nossa barca, a nossa rede lá na Galileia e partir seguindo esse Cristo, contra tudo e contra todos. Aquele amor. Quando jovem ali, e nós reuníamos os jovens do grupo, como é bom fazer memória desses acontecimentos. E nós saímos na madrugada, era o interior, nós saímos na madrugada de porta em porta, nas igrejas fechadas com violão, cantando para Jesus Eucarístico que estava ali dentro da igreja. Era um amor louco, um amor ardente. E Jesus está dizendo, olha, onde arrefeceste neste primeiro amor? Irmã Maria Raquel, eu quero o teu coração, um coração de fogo. Eu quero o teu coração mais ardente do que naqueles dias, naqueles anos primeiros. Eu quero o teu coração como uma bola de fogo.
Você tem tido paciência, tem sofrido pelo meu nome, tem realizado, mas arrefeceste no primeiro amor. E eu sei que a grande maioria aqui talvez são pessoas que já caminham, alguns há 2 anos, outros há 20 anos, outros há 33 anos. E o Senhor está falando conosco, dizendo, é preciso voltar ao primeiro amor. Santa Clara de Assis diz, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, o amor só vale quando é para sempre. Não adianta começar bem, é preciso terminar bem. Vamos suplicar ao Senhor, diante dessa primeira carta, a graça de uma caridade ardente, pode ser? A graça de amar o Senhor hoje mais do que naquele primeiro dia. A graça de ser capazes de loucuras de amor muito mais do que naqueles anos idos da juventude. A graça de amar o Senhor mais e mais. Podem me ajudar, ministério? Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais. Diante dessa primeira carta, se essa carta foi endereçada a você e eu recebo essa carta como endereçada a mim, eu quero suplicar ao Senhor essa graça de um coração ardente. Vamos suplicar isso juntos. Põe a mão no teu coração e reza com essa canção, suplicando ao Senhor, amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais. Reza. Que a mim mesmo. Amar-te mais. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Amém? Amém, gente? A primeira carta foi forte, não foi? Foi ou não foi? Vamos para a segunda carta. Quem recebeu a primeira carta, levanta a mão aí. Muita gente recebeu. Agora vamos para a segunda carta. Será que essa carta é enviada para você? Jesus diz o seguinte: eu conheço a tua tribulação. Eita, irmã, essa é para mim. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Mas eu quero dizer, tu és rico. Tu és rico. Porque o reino dos céus é para estes pobres em espírito. Porque a tribulação, cada tribulação suportada são pérolas na tua coroa. Jesus está dizendo, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e no entanto eu quero dizer, és rico. E eu conheço as calúnias daqueles que se dizem judeus e não são. E Jesus diz para mim e para você, nada temas o que estás agora para sofrer, não tenha medo. Eis que o diabo vai meter alguns de vós na prisão para serdes provados, e sereis atribulados durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo, conheço a tua tribulação e preciso dizer, virão mais tribulações. Ixi Maria, será que essa carta é para mim, irmã? Mas ser fiel até a morte. Não tenha medo, porque eu estou contigo. E aqui, gente, eu quero então trazer à luz um acontecimento que nós temos falado bastante ao longo desta semana, que foi exatamente aqueles 2 jovens no Paraná, cujas vidas foram tiradas naquela escola. Mas eu não quero focar na tragédia e nem nego a tragédia. Mas eu quero focar no testemunho de uma mãe, que enquanto muitas pessoas se levantaram para dizer, eu quero mais que esse jovem que tirou a vida desses outros 2, eu quero mais é que ele morra. Eu escutei isso. Talvez vocês também tenham escutado. E quando saiu a notícia de que ele havia, a última notícia que eu recebi que ele havia se suicidado, eu escutei pessoas dizendo, eu não vou nem mentir, eu não estou triste. Eu não estou triste que ele tenha se suicidado, eu quero mais que o diabo carregue mesmo. Mas aí vem a mãe, aquela que certamente mais sofreu, porque é sua filha. E uma mãe sabe que é um filho.
E a mãe vem a público e diz assim: rezem pelo assassino da minha filha. Eu quero que rezem por ele. Eu não o odeio, eu já o perdoei. Ele está doente e Jesus veio para os doentes. Vamos aplaudir isso? Eu conheço a tua tribulação e virá novas provas, mas não tenha medo, porque eu estou contigo. É o testemunho de uma mãe onde Jesus está no seu coração, de uma mãe que ama porque sabe, porque tem fé. Não tem explicação para as palavras dessa mãe, senão uma graça de Deus extraordinária que a sustenta. O Espírito Santo fala através da boca desta mãe. A graça de Deus te sustentará. Deus não tirará a cruz do nosso caminho, mas através da cruz nós tocaremos o céu. E o que nós devemos pedir é para que na hora que a cruz se apresente na nossa vida, não nos revoltemos. Ainda ontem no texto do combate eu li um testemunho e partilhei com vocês. O cristão não está blindado às provas, ele está blindado na prova. Ele passa pela prova, ele passa pelo fogo e ele vence. Ele passa pela morte, ele é vencedor. E então, o testemunho de ontem, belíssimo, uma catequese. Eu fico impressionada com cada testemunho que chega, porque são catequeses. E aquela senhora, aquela mulher que foi traída pelo esposo dizia, mesmo estando servindo na igreja há tantos anos, diante da notícia do adultério do meu esposo, eu disse: eu não perdoarei, mesmo que eu vá para o inferno, eu não te perdoo, eu te odeio. A prova. A prova. E ela disse: irmã Maria Raquel, quando eu odiava, a minha dor aliviava. Olha como Satanás é. Porque o ódio era maior do que a dor da traição que eu sentia. Então eu tinha que odiar mais para não sentir aquela dor. Mas no texto do combate, o irmão Emanuel Maria proclamou a seguinte palavra: filha, você que hoje disse, eu não perdoo, mesmo que eu vá para o inferno, Jesus está te visitando. Essa tua palavra ofendeu o coração de Deus e pode te destruir. Jesus, como fez com o leproso, desceu do monte porque nós não tínhamos condições de ir até ele. Jesus desce do monte. Deus se fez carne, desceu porque nós não poderíamos ir até ele. Ele veio até nós. E aquele leproso se aproximou e caiu de joelhos e foi tocado por Jesus e foi curado. Essa mulher caiu de joelhos, derramou lágrimas de arrependimento, confessou-se e entendeu que aquela prova na vida dela era um alerta, era uma chamada de atenção de Deus para dizer: havia um ídolo dentro do teu coração. Havia alguém ocupando o meu trono no teu coração, volta para mim. E entendeu que o importante era que ela caminhasse na graça de Deus e não perdesse o céu de vista. E ela veio no texto do combate dizer: eu peço a oração de vocês pela minha conversão. Gente, só o Espírito Santo pode dar esse giro no coração. Só o Espírito Santo. Nós não estamos falando aqui de algo natural. Nós estamos falando aqui de algo sobrenatural. Algo que sem o Espírito Santo nós não conseguimos. E claro, pedi oração também pelo seu esposo, porque ela entendeu que ele quem corre o risco, porque está em pecado mortal. Mas a vitória dela chegou. Como assim, irmã Maria Raquel? O esposo está fora de casa, está vivendo com outra pessoa. Amados, a vitória dela chegou, porque ela está caminhando na graça de Deus. Amém? Pode aplaudir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. Vamos entoar este canto? Sem medo, não tenha medo, porque Cristo está contigo.
ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém? E vamos então para a terceira carta que o Senhor então nos escreve. Eu vou aqui unir duas, em razão do tempo, o conteúdo é muito parecido. A terceira e a quarta carta, gente. O Senhor então nos diz o seguinte, deixa eu partilhar aqui com vocês. Conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, a tua dedicação, a tua paciência. Olha só, as últimas obras suas são mais numerosas do que as primeiras. Eita, que beleza! Olha só elogio. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e seduzir os meus servos para se prostituírem e comerem carne imolada aos ídolos. Tenho contra ti que toleras o erro. É o que ele diz também na terceira carta. Ele diz: mantens firme o meu nome e não negaste a fé em mim? Mas tenho algo contra ti. Tens aí quem siga a doutrina de Balaão, e que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Assim toleras tu também os sequazes da doutrina dos nicolaítas. E essa palavra é tão atual. Jesus está dizendo: eu sei que tens paciência, que tens sofrido pelo meu nome, que tens feito grandes obras, mas tu tens tolerado o erro. Gente, isso é algo sobre esse nome, o que a gente tem escutado tanto hoje em dia, a tolerância. Entendemos então, segundo a palavra de Deus, que a tolerância não é um princípio absoluto. Não é. Nós não podemos tolerar que Deus seja ofendido. Não podemos tolerar que o erro seja difundido. Se o nosso coração se acostuma com o erro, nós precisamos parar um pouco e perceber que é preciso reavivar algo dentro de nós. Quando nós nos acostumamos com o erro, quando nós passamos a tolerar o erro, quando nós vemos uma pessoa distante de Deus, isso não dói no nosso coração. Nós não podemos tolerar. É a terceira e a quarta carta que Jesus está mandando. Ele está dizendo: não podeis tolerar o erro. Nós estamos sendo continuamente atacados. E aqui é importante dizer quantas vezes nas nossas casas nós estamos, por exemplo, dando audiência a programas que agridem os nossos valores cristãos o tempo todo. Nós temos valores sim. Nós temos uma fé, nós temos uma doutrina a seguir que foi revelada e deixada por Cristo, e nós não podemos admitir. Mas quantas vezes dentro das nossas casas, as músicas que nós ouvimos, os programas e novelas que nós assistimos, é tudo tão cheio de luxúria, e nós vamos sendo mergulhados nesse lodo e nesse lamaçal. E chegamos até o ponto, quando nos posicionamos contra essas coisas, acharmos que estamos errados.
Qual o evangelho? Um evangelho que está sendo nos empurrado goela abaixo todos os dias, um evangelho escrito pelo mundo, um evangelho escrito pela grande mídia, um evangelho que não vai salvar ninguém, um evangelho que vai condenar a nós todos. Mas aquilo vai entrando e nós vamos tolerando o erro. O Senhor está dizendo: sede intolerantes com o erro. Ai de vós se tolerarem o erro. Conseguem compreender? Os cristãos desse tempo também estavam dentro de uma sociedade pagã. O quanto esses homens sofreram. Nós estamos dentro de uma sociedade paganizada. E muitas vezes ali numa sala, num ambiente de trabalho, só tem um cristão, só tem a gente ali dentro. E todo um ambiente que não tem fé. E como está o meu testemunho naquele lugar? Será que eu rio diante daquela brincadeira para não perder a amizade? Isso não é ter uma expressão séria e ser carrancudo, não. Mas é ali dentro ser testemunho de um Deus que é misericordioso, de um Deus que ama a todos. Mas um Deus que denuncia o pecado, que não coaduna. Como cristão nós não podemos. E isso vai entrando na igreja. Gente, é tão difícil. Às vezes eu conheço pessoas que vão a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 padres, se for preciso, para escutar o que querem escutar. Enquanto não encontra o padre que diga que aquilo que está fazendo é certo, não param. Mas a palavra não é minha, a palavra não é do padre, a palavra não é da grande mídia, a palavra é de Deus. E a doutrina é clara. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, retos. Não tolerar o erro. Não tolerar o erro. Fala-se que uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Nós precisamos, como cristão, dizer: uma mentira contada milhões de vezes continua sendo uma mentira. Eu sei que os pais têm sofrido muito. Pais que praticamente têm ficado reféns nas mãos dos filhos. Não tenham medo. Não tenham medo de ensinar a verdade para os seus filhos. Não tenham medo de dizer: nessa casa, essa casa é santuário de Deus e aqui dentro eu não vou admitir. Não tenham medo. Tenham medo de perder os seus filhos para Satanás, mas não tenham medo de pregar e defender a verdade. Eu recebi uma formação que se eu chegasse para a minha mãe, para o meu pai e dissesse: ou é assim ou eu vou embora de casa, eu tenho certeza que os meus pais, eles iriam lá e abririam um portão. Não porque eles não se preocupassem, não se incomodassem, mas porque desde cedo nós somos ensinados a ter a responsabilidade diante dos nossos atos. E quantas vezes eu escutei: aqui nessa casa é desse jeito e não vai mudar. E nós não podemos ter medo. Não tenham medo dos seus filhos. Não tenham medo. Não tolerem o erro. Defendam a verdade. Viver para mim é Cristo. Vamos entoar isso. Nós vamos lutar, nós vamos nadar contra esse lamaçal. Mas nós somos vencedores. Vamos rezar assim. Põe a mão no teu coração também e declara isso. Como São Paulo que vai dizer: eu julgo tudo lixo diante do conhecimento de Cristo Jesus. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféu. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. E gente, que forte isso. Porque hoje nós estamos celebrando. Hoje nós estamos celebrando a natividade, não é de São João Batista.
Esse homem que, essa voz que clama no deserto e diz: convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Esse homem que morre, é martirizado, defendendo a verdade. Nós precisamos de novos João Batistas nesta nação. Nós precisamos de novos João Batistas dentro da nossa igreja, que não tenham medo. Morreu porque disse aquele rei então adúltero: você está errado, o que você está fazendo está errado. Mas disse não porque acusava, porque condenava, mas disse porque queria a salvação daquele homem. E por isso ele foi martirizado. Morreu defendendo a verdade. Terceira e quarta cartas, vamos para a quinta carta. Diga: Jesus, eu recebo estas cartas. Olha só, estamos nos comprometendo. Vamos para a quinta carta então, gente. E essa carta é forte. Jesus diz o seguinte: conheço as suas obras. Já sei, né? Conheço as suas obras. Tens o nome de vivo, mas estás morto. Jesus está dizendo: tem muito cristão só de aparência. É a carta, viu, gente? Eu só estou entregando. E estou recebendo também. A pregação não é para vocês, não. A pregação é para nós. Jesus está dizendo: conheço as suas obras. Tens o nome de vivo, mas está morto. A igreja de Sardes, essa quinta carta, Jesus recrimina-lhe que vive de nome, mas de fato está morta. Significando que ainda que mantém aparência cristã, mediante práticas exteriores, a maioria dos seus membros, não todos, mas a maioria dos seus membros estão afastados de Cristo. Atenção, sem vida interior, em situação de pecado. Quem vive desta forma está morto. Nosso Senhor tinha descrito a situação do filho pródigo como uma morte. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Tem práticas exteriores, mas o coração está distante de Cristo. Até está dentro da igreja, mas não tem vida de oração. Não tem vida interior. Não conversa mais com Deus. E quando a gente não conversa mais com Deus, a gente não tem vida interior, não tem vida de oração. Pouco a pouco a gente vai caindo. E a situação é essa, chegamos ao pecado. Veja como é incrível, nós começamos ali arrefecendo na caridade. Depois começamos a tolerar o erro e chegamos aqui no estado do pecado mortal. Gente, como é bom derramar lágrimas de arrependimento. Como é bom. Agora chorar lágrimas de culpa, de desespero, é ruim demais. Eu digo isso porque eu já chorei essas duas lágrimas. De culpa e de desespero, que talvez tenham sido lágrimas choradas por esse jovem. Eu não tenho nenhuma informação, não estou fazendo uma afirmação. Talvez, porque ele suicidou-se. E é um espírito de desespero, como Judas. Mas chorar lágrimas de arrependimento é tão doce. Eu lembro até hoje, quando dentro daquele quarto, lá o primeiro encontro com Cristo, fazendo um estudo bíblico, o Espírito Santo começou a me trazer os pecados que eu tinha cometido, começou a trazer tantas coisas, e eu sozinha dentro daquele quarto, eu comecei a chorar e eu caí de joelhos. E como eu lembro dessas lágrimas até hoje. Infelizmente existe uma onda hoje de adormecer a consciência. Não. Adormecer a consciência, não pense nisso, não tem problema nenhum. E aí pegue ansiolítico, pegue tantas coisas, pegue tantas terapias, porque resistimos aí no confessionário dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu traí a minha esposa, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Seja com palavras, seja com a indiferença. Eu fui grosso, eu fui grossa, eu fui ríspido, eu fui indiferente. Eu me alterei, eu violentei.
Isso dentro de um confessionário diante do Cristo sacerdote, ser lavado pela misericórdia de Deus e sair dali reavivado para o projeto maravilhoso de Deus. Mas se não chorarmos lágrimas de arrependimento, entendam, se não chorarmos lágrimas de arrependimento, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, nós choraremos lágrimas de desespero. Choraremos lágrimas de culpa. Como é belo quando eu recebo mulheres que lá atrás, por ignorância, por uma fraqueza, por falta de quem acolhesse, por medo, por engano, por ilusão de Satanás, cometeram um terrível pecado de tirar aquela vida que carregavam dentro do seu ventre. E são tantas pessoas. Gente, é tanto sofrimento, mesmo que isso tenha acontecido há 20 anos atrás, é tanto sofrimento. Eu toco muito nessa realidade, e essas mulheres são acolhidas com misericórdia. E Deus perdoa. Deus diz: filha, levanta e recomeça. Não existe esse erro que tenhamos cometido que a misericórdia de Deus não possa alcançar. O pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, é exatamente a obstinação no erro, quando não nos permitimos então ao arrependimento. Não existe erro, fraqueza, crime. Primeira vez, depois dessa experiência que eu fui buscar um padre, né? A experiência com Deus, jovem, no retiro, e aí minha mãe me levou num padre da cidade para confessar, um monsenhor, bem já idoso, hoje já falecido. Eu me tremia na presença dele, de tanta vergonha que eu tinha de confessar. E ele me acalmou quando ele disse assim: minha filha, eu já escutei de tudo nessa sala. Já escutei de gente que assassinou outras. Aí eu disse: bicho, mas não matei assim, eu nunca matei. Aí eu fui recobrando um pouco a confiança para me confessar. Mas quem não chora lágrimas de arrependimento, fica deixando essas sombras nos porões, vai chorar lágrimas de desespero. Vamos chorar lágrimas de arrependimento? Vamos. Vamos fazer isso juntos? Perdão, Senhor, por tantos erros que eu cometi. Fecha os teus olhos e fala com Deus. Tantos erros cometi. É você e Deus, é só você e Deus. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Amém. Vamos para a 6ª carta. E aqui o Senhor diz: conheço as tuas obras. Sempre começa assim. Mas o Senhor diz mais: eu abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Eita, irmã Maria Raquel, Deus queira que essa carta seja para mim. Abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Mesmo dispondo de poucas forças, tens contudo guardado a minha palavra, sem negar o meu nome. Vou dar-te membros,
da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, e farei com que eles, os teus inimigos, venham e se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amo. Jesus está dizendo, eu vou abrir uma porta, ninguém vai fechar, e os teus inimigos se ajoelharão diante de ti. Mas sabe por quê? Visto que observaste a minha palavra. Guarda a palavra de Deus e a palavra de Deus te guardará. Amém? Gente, chegamos então na última. É a última carta. Vocês já receberam muitas cartas aí? Alguma foi interessada para vocês? Pergunta para quem está do lado. Recebeu quantas? Quantas foi para você? Todas? Todas? Quem recebeu uma, levanta a mão aí. 2? Quem recebeu 3? Quem recebeu todas? Gente, agora o caldo vai ficar um pouquinho mais grosso. É a última. É a última. Mas é porque Deus nos ama. A última carta, nesse tempinho que nos resta, o Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Tipo aquela pessoa que se acostumou com Deus. Ela não está em pecado mortal. Ela já conseguiu deixar o pecado mortal, mas ela caminha de maneira morna. Sabe, ela não cresce, ela não ascende, ela não progride espiritualmente, ela estagnou, ela parou ali. Jesus diz assim: não és nem frio, nem quente. Mas porque és tépido, nem frio, nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Você diz, sou rico, cheio de bens, de nada preciso. Mas na verdade tu és infeliz, miserável e pobre. Olha a autossuficiência aqui. Aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo para enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e se não ver a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos e recuperares a vista. Aqueles a quem amo, eu repreendo e corrijo. Aqueles a quem amo, repreendo e corrijo. Tem, pois, zelo e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e me abrir, eu entrarei na casa dele, na sua casa, e cearei contigo. Jesus está dizendo, voltamos lá para aquele início, é preciso arder. Nós precisamos então de uma igreja que arda no fogo do amor de Deus. O morno eu vomito. Precisamos crescer em atos de amor. Sabe aquela coisa medíocre, tíbia, que fica, isso é pecado, mas é pecado, não é pecado. A missa ao domingo, não, mas é pecado, não é pecado. Se for eu vou, se não for eu não vou. Não entendeu que precisa da Eucaristia. Não entendeu que não é Deus que precisa que você vá à missa, mas sou eu que preciso receber o corpo do Senhor. Não entendeu que não é só Deus que sente falta, saudade de mim na oração, mas eu também sinto saudade e falta dele na oração. Que eu preciso crescer na caridade, nas boas obras, que eu não posso ficar nessa mornidão. Nem é quente nem frio, eu vomito. E aí, gente, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. E é suplicando este fogo do Espírito Santo que eu quero finalizar então este nosso encontro. Porque esse é o tema, reavivar os carismas que estão em ti. Eles estão em ti. Pode ser que essas brasas que estão no teu coração, elas estejam debaixo de muitas cinzas, mas com o sopro do Espírito Santo, você vai perceber que elas ainda estão acesas e há um fogo incandescente. Vamos suplicar juntos o Espírito Santo, porque queremos então ser quentes, cheios desse amor de Deus. É essa a palavra que o Senhor nos deu. Este encontro está apenas começando. Nós temos ainda o dia de hoje, a noite maravilhosa. Temos amanhã o dia inteiro de encontro. E o Senhor nos fez uma promessa, reavivar os carismas que são em nós. Por isso vamos clamar o Espírito Santo, para que saiamos da mornidão e possamos sair daqui cheios do fogo do Espírito Santo. Filhos, a sua casa precisa.
A sua casa precisa. A sua comunidade precisa. Esta nação precisa. Nós precisamos. Vamos fazer isso. Vamos suplicar. É Deus, a obra é dele. A nossa parte é clamar e abrir o coração para que ele possa entrar. Eis que sou a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei contigo e seremos felizes juntos. Deus não vai forçar a porta do teu coração, não. Ele bate. Abre. Vamos clamar o Espírito Santo. Posso pedir para vocês ficarem de pé, já finalizando? Vamos clamar o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inspirai-me, inflamai-me. Rezemos com esta canção, recentemente lançada pela nossa madre, a irmã Kelly Patrícia. À noite tem show, gente, com a nossa madre. A todo mundo convocado. E vai ser lindo, vai ser especial demais. Vamos suplicar, Espírito Santo. Vamos rezar juntos. Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Vocês, pode ser mais forte. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, Consolai-me, consolai-me, inflamai-me, inflamai-me. Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, O que devo dizer, o que devo calar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. ó Espírito, Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me. ergue a tua mão e recebe essas cartas do Senhor hoje e agradece. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me visita. O Senhor me dá a graça de reconhecer onde eu arrefeci no meu primeiro amor. Porque o Senhor me dá a graça de reconhecer que eu não posso tolerar o erro na minha vida, na minha casa. Porque o Senhor me dá a graça de reconhecer que eu devo arrepender-me, chorar os meus pecados e romper com todo o pecado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me sustenta nas minhas tribulações com o fogo do Teu amor. Porque o Senhor me levanta e diz: não tenha medo, porque eu estou contigo. Porque o Senhor me chama a testemunhar o Teu amor e a Tua misericórdia neste mundo. Porque o Senhor me chama a brilhar no meio dessa escuridão. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor visita o meu coração, a minha casa e a minha família, e me faz um homem novo, uma mulher nova, cheia do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esquenta o meu coração e inflama no fogo do Teu amor. Ó
inflamai-me no fogo do vosso amor. Tudo confiamos à Santíssima Virgem. Obrigada, minha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva o Espírito Santo! Viva! Deus abençoe, gente. Nós temos um encontro marcado, Quaresma de São Miguel, com essa grande família Exército de São Miguel. Combinado?